Okay, dear friends, we will begin again. Ok, queridos amigos, vamos recomeçar. The next doctrine that we will be looking at is called the little gods doctrine. A próxima heresia que nós vamos olhar se chama a doutrina dos pequenos deuses. All of the faith preachers teach that if you are a Christian, you are in fact a little god. Todos os pregadores do movimento Palavra da Fé afirmam que se você é um cristão, você é um pequeno Deus. Watch this video clip from Creflo Dollar. Assistam esse vídeo do Creflo Dollar. Now, in verse 26 and verse 27, God now submits himself to this principle of everything producing after its own kind. And in verse 26 and 27, let's read it out loud. Ready? Read. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Now that's interesting, because if everything produces after its own kind, we now see God producing man. And if God now produces man, and everything produces after its own kind, if horses get together, they produce what? And if dogs get together, they produce what? If cats get together, they produce what? But if the Godhead gets together and say, "Let us make man," then what are they producing? They're producing gods. Now, I got to hit this thing real hard in the very beginning, because I ain't got time to go through all this. But I'm going to say to you right now, you are gods, little g. You are gods because you came from God, and you are gods. You're not just human. The only human part about you is this physical body that you live in. The real me is just like God. The real me is just like God. O meu ser real é o mesmo que o de Deus. Blasphemy. Blasfêmia. Dear friends, when the Bible says that God created man in his image, Queridos amigos, quando Deus fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, that means that as human beings, you and I are the pinnacle of God's creation. isso quer dizer que como seres humanos, nós somos o pináculo da criação de Deus. And we have the potential and the capacity through a saving relationship with Jesus Christ to know God. Nós temos a capacidade, através de um relacionamento salvífico com a pessoa de Cristo, conhecer a Deus. But that does not mean that we are God. Mas isso não quer dizer que nós somos deuses. I grew up with dogs, with Labrador retrievers. Eu cresci com cachorros labradores na minha casa, Golden Retrievers. And I love dogs. E eu realmente amo cachorros. But the greatest, smartest dog in the world will never know God. Mas o melhor cachorro do mundo não pode conhecer a Deus. Because dogs are not created in God's image. Porque cachorros não são criados à imagem e semelhança de Deus. But you and I are. Mas eu e você somos. We have the potential and the capacity through a saving relationship with Jesus Christ to know God. Nós temos o potencial e capacidade, através de um relacionamento com Cristo, de conhecer a Deus. But that does not mean that we are God. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que sejamos Deus. The Bible is very clear that there is only one God. A Bíblia é muito enfática quando declara que existe apenas um Deus. And if I remember my Bible correctly, E se eu consigo lembrar dos textos bíblicos corretamente, wasn't the desire to be just like God what led to this whole fall in the first place? não foi o desejo de se tornar como Deus que fez com que o homem caísse, toda essa bagunça que a gente vê hoje? Isn't that ironic? Isso não é irônico, irmãos? The very first temptation, which led to the very first sin, Que a primeira tentação que levou ao primeiro pecado,
The desire to be just like God o desejo de ser como Deus is what led to this whole fallen state in the first place. é o que fez com que esse mundo caísse em primeiro lugar. Isn't that ironic? Isso não é irônico? And yet this is at the heart of the prosperity gospel. E ainda assim, esse é o coração da teologia da prosperidade. Who else in the Bible wanted to be just like God? Mas agora, quem mais na Bíblia quer ser como Deus? Satan, Satanás, Lucifer. Lúcifer. He wanted to be just like God. Ele queria ser como Deus. He wanted all the worship that God was getting for himself. Ele queria toda a adoração que pertencia exclusivamente a Deus. And he rose up in rebellion against God, E ele se levantou em rebelião contra Deus. and it got him and a third of the angels along with him kicked out of heaven. E ele, o diabo e 1/3 dos anjos caiu do céu. The little Foram God, expulsos do céu. the little God's doctrine is quite literally a doctrine of demons. Essa doutrina da teologia da prosperidade de pequenos deuses é a mesma teologia dos demônios. And yet it is at the heart of the prosperity gospel. E ainda assim muitos não conseguem ver que esse é o coração da teologia da prosperidade. And this is why the prosperity preachers hold so tenaciously to health and wealth. E é por isso que os teólogos da prosperidade se enfatizam tanto sobre bem-estar e prosperidade. Because we're gods. Porque nós somos deuses. And a God cannot be poor, E um Deus não pode ser pobre. and a God certainly cannot be sick. E um Deus também certamente não pode ficar doente. So many people think that the prosperity gospel is just about health and wealth. Tantas pessoas pensam que o evangelho da prosperidade é só sobre bem-estar e prosperidade financeira. Being healed and wearing fancy clothes and flying in private jets. Ser curado, usar roupas chiques e voar em jatos particulares. But health and wealth is just some of the bad, low-hanging fruit. Mas Bad, low-hanging fruit. Ok. Mas o bem-estar e a prosperidade são só os frutos mais baixos da árvore, That comes off of a rotten theological tree. que nos leva a toda uma árvore maligna de uma teologia perversa. But this promise of health and wealth is one of the things that makes this movement so promising, so appealing. Mas essa promessa de bem-estar e prosperidade é o que faz esse movimento ser tão atraente And yet so profoundly dangerous at the same time. e assim tão profundamente perigoso também. Because the prosperity gospel essentially says this: Porque o evangelho da prosperidade, em essência, diz o seguinte: come to Jesus because he'll make you wealthy venha para Jesus porque ele vai te dar bem-estar and he will heal your body. e ele vai curar todo o seu corpo. The prosperity gospel appeals to two of the most basic and universal of all human desires: O evangelho da prosperidade apela aos dois desejos mais básicos de todo ser humano. most people would like to be wealthy, Muita gente gostaria de ter bem-estar and very few people enjoy being sick. e poucas pessoas gostam de estar doentes. Now, there's a few people who like to be sick just because they like the attention that comes. Agora, claro, existem algumas pessoas que gostam de ficar doentes por conta da atenção que recebem dos outros. But most people, if they had their preferences, would not be sick. Mas a maioria, acredito eu, preferiria não estar doente nunca. And so the prosperity gospel says if you'll just come to Jesus, then you can have it. Então a teologia da prosperidade diz: se você vier a Cristo Jesus, você vai ter tudo isso, bem-estar e prosperidade. Health and wealth. Bem-estar e prosperidade. So you're telling me that if I'll just come to Jesus, Então você está dizendo para mim que se eu vier até Jesus, if I just ask Jesus into my heart, se eu pedir para Jesus entrar no meu coração, then God will make me wealthy então Jesus vai me dar bem-estar and he'll heal my body? e Ele vai curar meu corpo? Yeah, Sim! I like that message. Eu adorei essa mensagem. I like that gospel. Gostei mesmo desse evangelho. I like that Jesus. Eu adorei esse Jesus aí. You have two of them? Você tem 2 deles para me dar? I'll take them both. Eu vou levar os 2. But is that the real gospel? Mas esse é o verdadeiro evangelho? Or is the real gospel something a little bit more like this? Ou o verdadeiro evangelho se parece mais ou menos assim? Come to Jesus because you're a sinner. Venha para Jesus porque você é um pecador.
And because of your sin, the righteous wrath of God abides on you. E por conta do seu pecado, a santa ira de Deus está sobre você. And the only way to have that wrath removed is to repent of sins. E a única forma dessa ira de Deus sair sobre a sua vida é se arrepender dos seus pecados And place your trust in the finished work of Jesus Christ on the cross. e colocar a sua confiança e fé no trabalho final de Cristo Jesus na cruz do Calvário. And then you will have heaven. Então você vai ter o céu. But on this earth, we're not promised money. Mas nessa terra nós não temos promessa alguma de dinheiro. We're not promised healing. Nós não temos promessa alguma de cura do corpo. What are we promised? Mas que promessas temos? The Bible promises tribulation, A Bíblia promete tribulação, persecution. perseguição. What does the Bible say? O que a Bíblia diz? Some of those who live godly in Christ Jesus may be persecuted. Todos aqueles que vivem piamente em Cristo Jesus devem padecer perseguições. Is that what it says? Não é isso que diz? No. Não. It says all who live godly in Christ Jesus will be persecuted. I made a mistake, just a second. O Evangelho não diz assim, algumas pessoas que vivem piamente em Cristo Jesus vão padecer perseguições. O Evangelho diz que todos aqueles que vivem piamente em Cristo Jesus vão padecer perseguições. But that message you see is not as popular Mas essa mensagem, a mensagem do Evangelho, não é popular. as saying come to Jesus because you can be rich. Mas venha para Jesus porque Ele vai te tornar rico. You won't have to be sick anymore. Você não precisa mais ficar doente. Friends, if you come to Jesus for those reasons, Queridos, se vocês vêm até Jesus por essas razões, you've come for the wrong reasons. você veio pela razão errada. You've trusted a different gospel, E você confiou em um evangelho diferente. and a different gospel does not save. E um evangelho diferente, amados, não salva. And there are tens, if not hundreds of millions of people E existem centenas, milhares de pessoas who have responded to the prosperity gospel, que estão acreditando no evangelho da prosperidade, but they have not responded to the true gospel. mas eles não acreditam no evangelho verdadeiro. And dear friends, there are no adjectives to the gospel. E queridos, não existem adjetivos a serem somados com o evangelho. There is no prosperity gospel. Não existe tipo o evangelho da prosperidade. There is no social gospel Não existe evangelho social, like what Tony Campolo preaches como o Tony Campolo costuma pregar. or Pope Francis preaches. Ou o Papa Francisco, por exemplo, também prega. He's a false teacher. O Papa Francisco é um falso mestre. So there are no adjectives to the gospel. Então não existem adjetivos para somar com o evangelho. If you have to add an adjective to the gospel, you've got a different gospel. Se você tem que adicionar ou somar um adjetivo ao evangelho, então você certamente tem um evangelho diferente. There is just the gospel. Existe apenas o evangelho. I want us now to look at what the prosperity preachers teach about the doctrine of the fall. Quero agora pontuar o que os pregadores da prosperidade falam sobre a queda do homem. This will help us to understand why they teach what they teach. Isso vai nos ajudar a entender o porquê que eles ensinam o que ensinam. Number one, the faith preachers teach that Adam was an exact duplicate. Okay. teólogos- Okay. sorry. Yeah, you go ahead. Os teólogos da prosperidade ensinam que Adão era uma cópia exata de Deus. Adam was not a little like God. E Adão não era de forma alguma uma cópia exata de Deus. Adam was not even a lot like God. E ele não era nem muito como Deus. That he literally was God. Adão era literalmente Deus. That God literally reproduced himself in Adam. Porque eles afirmam que Deus praticamente se reproduziu em Adão. And Adam was a carbon copy of Yahweh. Então Adão é uma cópia carbono de Deus. But that brings up an interesting question. Mas isso nos traz uma pergunta interessante. If Adam was Yahweh Porque se Adão era Yahvé and Yahweh sinned, e Yahvé pecou, was it Yahweh who sinned? foi Yahvé quem pecou. So you see, when you carry these doctrines out to their logical conclusion, you see how dark they really are. Então você percebe que quando você leva essas doutrinas estranhas à sua ordem lógica, elas ficam realmente perversas. But then they teach when Adam sinned, his godhood was transferred to Satan,
Mas aí eles ensinam que quando Adão pecou, a sua divindade foi transferida para Satanás. When this happened, the real Yahweh God lost his legal right to planet Earth and was kicked out. E quando isso aconteceu, Deus perdeu seu direito legítimo sobre a terra e Deus foi banido dela. And so, even as we sit here tonight, according to Word Faith Theology, Então, mesmo que nós estejamos sentados aqui essa noite, de acordo com a teologia da prosperidade, the real Yahweh God is up there somewhere, o verdadeiro Yahvé está lá em algum lugar, but he's got no access to planet Earth. mas ele não tem acesso ao planeta Terra. He's gone. See you later. Ele foi embora, ele disse, te vejo mais tarde. Do they really teach this? Eles realmente ensinam isso. Indeed, they do. Let me show you an email from Kenneth Copeland from 2015. Deixa-me mostrar um e-mail do Kenneth Copeland em 2015. Okay, you can read it. Kenneth Copeland em seu e-mail diz assim: mas, quando ele, homem, caiu e deu o domínio para Satanás, veja onde Deus ficou. Deus acabou sendo deixado do lado de fora, olhando para dentro. Deus não tinha direito legítimo de fazer qualquer coisa na terra. Ele poderia manipular e operar? Não, porque ele estaria fazendo a mesma coisa que Satanás fez primeiro. E se Deus tivesse introduzido ilegalmente na terra uma armadilha na qual Satanás pretendeu que Deus caísse, e então, por esse ato ilegal, Satanás apagaria a luz de Deus e o subordinaria a si mesmo. Agora, você pode ver a situação complicada em que Deus está. Você pode entender porque alguém diria, não entendo porque Deus deixa todas essas guerras continuarem. Não há absolutamente nada que Ele possa fazer. This is unbelievable. Isso é inacreditável. The book of Psalms says very clearly that God puts an end to wars all over. He breaks the bow in two. A palavra de Deus diz em Salmos que Deus coloca fim na guerra quando quer e quebra os ossos de quem Ele quiser. But see, this is the diminished view that the Word Faith preachers have of God. Mas essa é a visão diminuída que os teólogos do movimento Palavra de Fé têm sobre Deus. There is nothing that God can do about things here on earth Eles afirmam que Deus não pode fazer nada com respeito às coisas que acontecem na terra, unless He comes through us, a menos que Ele venha através de nós, unless He gets our permission. a menos que Ele tenha a nossa permissão. Okay? Ok? Well, if God has been kicked out of planet Earth, E se Deus foi banido do planeta Terra, then somebody has to fill that void, right? então alguém tem que preencher esse vão, correto? And Satan E Satanás, fills that void, ele preenche essa lacuna, esse vão, and he becomes the legal God of planet e ele Earth. se torna o Deus legítimo sobre o planeta Terra. And again, dear friends, Satan is not the legal God of planet Earth. E novamente vos digo, irmãos, Satanás não é o Deus legítimo do planeta Terra. God is the legal God of planet Earth. Nosso Deus Yahvé é o Deus legítimo do planeta Terra. Satan is referred to as the God of this age. Satanás é referido na Bíblia como Deus, o Deus dessa era, o Deus desse século. In 2 Corinthians 4:4. Em 2 Coríntios 4:4. Paul was making a theological point, not a legal point. Paulo está colocando um ponto teológico e não um ponto legal. When Paul called Satan the God of this age in 2 Corinthians 4, Quando Paulo chama Satanás de Deus desse século, em 2 Coríntios capítulo 4, he was saying that this world is so fallen, so sinful, ele está dizendo que esse mundo é tão pecaminoso e tão caído, so depraved, tão depravado, that it follows after Satan que ele segue Satanás, as if he were the God of this como age, se ele fosse o Deus desse século. but not the legal God of planet Earth. Mas não quer dizer o Deus genuíno, o Deus legal desta terra. The Bible says that the earth is the Lord's, Porque a Bíblia diz que a terra pertence a Deus e sua plenitude. the fullness thereof, A sua plenitude inteira pertence a Deus. the world and all who dwell therein. O mundo e tudo que existe pertence a Ele. But guess what happens when a person gets saved? Mas adivinha o que acontece quando uma pessoa é salva? Guess what he gets back? Adivinha o que ele tem de volta? He gets his godhood back. Ele pega a sua divindade de volta.
He regains his deity. Ele ganha a sua divindade de volta. He becomes God again, just like Adam supposedly was before he fell. Ele se torna Deus de novo, assim como Adão supostamente era no início da criação do mundo. And again, this is why they hold so tenaciously to health and wealth. E é por isso que eles apelam tanto a bem-estar e saúde plena e prosperidade. Because they teach we are gods. Porque eles ensinam que nós somos pequenos deuses. And a God cannot be poor, and a God cannot be sick. E vocês sabem que Deus não pode ser pobre nem pode ficar doente. The prosperity gospel is not centered on forgiveness of sins and being saved from the wrath of God. O evangelho da prosperidade não está pautado em se arrepender dos seus pecados e a ira de Deus ser colocada em Cristo. You will very rarely hear the prosperity preachers teach about the wrath of God. Você raramente vai ouvir sobre os teólogos da prosperidade pregarem sobre a ira de Deus que está sobre os pecadores. Their message is all about you. A mensagem deles é só sobre você. They teach that Jesus died on the cross not to satisfy the wrath of God, Eles ensinam que Cristo morreu na cruz não para satisfazer a ira de Deus, but so that we can have a comfortable life here on earth. mas para que nós pudéssemos ter uma vida confortável e estável aqui na terra. Do they really teach this? Eles ensinam de verdade isso? Absolutely. Sim, ensinam. This is a tweet from Creflo Dollar, Esse é um tweet do Creflo Dollar 2015. de 2015. Creflo Dollar says, Jesus bled and died for us so that we can lay claim to the promise of financial prosperity. Creflo Dollar disse em seu tweet: Jesus sangrou e morreu por nós para que possamos reivindicar a promessa de prosperidade financeira. So that's why Jesus died on the cross, Então foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, so that we can be rich. para que nós pudéssemos ser ricos. This is a different Jesus. Esse é um Jesus diferente It is a different gospel. e é um evangelho diferente. And a different gospel does not save. E um evangelho diferente não salva. I want to talk briefly about how the word faith preachers soften sin. Eu gostaria de falar agora como esses pregadores hereges suavizam o pecado. They don't talk about sin very much, Eles não falam muito sobre o pecado, or if they do, it's not in terms of sin being an offense to a holy God. ou se falam não é em termos de o pecado ser uma ofensa a um Deus santo, Rather, sin is just something that will keep you from having your best life now. mas pecado para eles é alguma coisa que vai fazer você perder a sua bênção. Sin will make you sad. O pecado vai te deixar triste. It'll keep God from giving you the abundant life. Deus não pode te dar uma vida abundante e próspera se você está em pecado. So sin just makes you miss out on the good things. Então o pecado ele faz você perder as coisas boas que Deus tem para te dar. They have no concept of sin being against a thrice holy God, 3 times holy, holy, holy God. Eles não têm conceito nenhum do pecado ser algo que vai contra a santidade desse Deus. Um Deus que é santo, 3 vezes santo, 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 santo. Watch this video clip from Joseph Prince. Assistam esse vídeo de Joseph Prince. You can always tell how powerful a truth is by the number of controversies the devil gathers around it. Yeah. Okay, when God restored the truth of healing, the devil put a signpost that said heresy. Yeah. When God restored the truth of prosperity, the devil put a signpost that says heresy. Yeah. And the church back off from the truth. Yeah. We should not back away from the truth. No. And you can tell how powerful the truth is by the amount of controversies against the truth. Wow. Então Joseph Prince disse assim que mesmo que eles não citem sobre pecado em suas pregações, ele e seu amigo Joel Osteen, a palavra arrependimento significa metanoia. E quando eles ensinam as pessoas a trocarem os seus pensamentos de um pensamento negativo para um pensamento positivo, eles estão ensinando metanoia e, consequentemente, arrependimento. So Joseph Prince says that the Greek word for repentance is the word metanoia. Então Joseph Prince afirma que a palavra grega para arrependimento é metanoia. And guess what? E adivinha só, He's right. ele está certo? And then he says the word metanoia means to change your mind. E aí ele diz que a palavra metanoia quer dizer mudança de mente. Guess what? Adivinha só? Right again. Ele está certo de novo.
But then did you notice how he fleshed it out? Mas aí vocês percebem como ele escorregou? He said, we may not use the word repentance in our preaching, referring to himself and Joel Osteen. Ele diz assim, a gente pode até não usar a palavra arrependimento em nossas pregações, falando sobre si, sobre seu colega Joel Osteen. I mean, heaven forbid we actually use biblical terminology in our preaching. Wouldn't want to do that. Eles dizem assim, a gente não quer usar terminologias bíblicas em nossas pregações, a gente não quer fazer assim. He said, but we still teach people to repent all the time. Mas ainda assim a gente ensina as pessoas a se arrependerem toda hora. When they go from thinking negatively to thinking positively. Porque a gente ensina elas a pararem de pensar negativamente para poderem começar a pensar positivamente. That is not repentance. E isso não é arrependimento. According to his definition of repentance, De acordo com a definição dele de arrependimento, we could all repent simply by joining the Optimist Club. a gente pode se arrepender só se juntando ao clube dos otimistas. Just having a sunnier outlook on life. Só ter uma visão ensolarada com respeito à vida. Everything's just sunshine and lollipops all Tudo the é time. pirulito, diversão e coisas lindas toda hora. Se a gente vê assim, então a gente se arrepende. But that is not repentance. Mas isso não é arrependimento. Repentance does mean a change in mind. Arrependimento quer sim dizer uma mudança de mente. But genuine repentance comes when God grants repentance. Mas arrependimento verdadeiro vem quando Deus concede God grants repentance. quando Deus garante arrependimento. Isso é arrependimento verdadeiro. And when God grants repentance, yes, our minds are changed. E sim, quando Deus garante o arrependimento, nossas mentes são transformadas. But everything about us is changed. Mas tudo em nós muda. Our affections are changed. Nossas feições mudam. We begin to love the things that God loves and hate the things that God hates. Porque começamos a amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. And our lives are E changed. nossas vidas são transformadas. The Apostle Paul in Acts chapter 26, verse 20, O apóstolo Paulo, em Atos 26, verso 20, he said, So, King Agrippa, I kept declaring that all people should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. Paulo diz assim nesse verso que ele, diante do rei Agripa, que todos devem se arrepender e se converter a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Does this mean we perform deeds in order to repent? Isso quer dizer que nós fazemos obras para que a gente possa se arrepender? Not at all, because that would be a work salvation. Não, de jeito nenhum, porque isso seria salvação pelas obras. But when God grants repentance, there will be deeds in keeping with repentance. Mas quando Deus garante o arrependimento, vão haver obras testificando do arrependimento que está dentro de nós. John the Baptist said, Therefore bear fruit in keeping with repentance. João Batista disse em Mateus 3,8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. And so when God grants repentance, our entire lives will be changed. Então, quando Deus garante o arrependimento em nós, toda a nossa vida será transformada. Let me give you a little rule of thumb as it relates to biblical hermeneutics. Deixe-me discorrer sobre algumas regrinhas quando se trata de hermenêutica bíblica. How to rightly interpret the Bible. Como interpretar a Bíblia corretamente. It's good to do word studies. É muito bom estudar a palavra, estudar as palavras, a etimologia. To take a word in either Greek or Hebrew and look at the definition of that word. Verificar a definição de uma palavra em português, em grego ou em hebraico para ver a sua origem. That can be very helpful. Isso pode ser muito instrutivo, isso pode ajudar bastante. But the definition of the word alone is not the final determining factor of its meaning. Mas a terminologia por si só, o significado da palavra, não dá o total significado dela. O significado dela em grego não dá a total ideia daquilo que ela quer dizer. You have to look and see how the word is being used in the context. Você tem que verificar também como a palavra está sendo usada no contexto. The Holy Spirit inspires the Word of God. O Espírito Santo ele inspira a palavra de Deus. He places the words in the context. E ele coloca as palavras no contexto. And so it is the Holy Spirit of God who determines the meaning of words, Então é o Espírito Santo que determina o significado das palavras, not the dictionary. não o dicionário por si só.
So when you look at how repentance is used in the context of Scripture, Então, olhar como o arrependimento é usado no contexto da Escritura, you see that repentance is much more than just seeing the glass half full instead of half empty. Does that make sense? Okay, when you look at how the word is used in context, you see that repentance is more than just having a positive outlook on life. e quando você olha a palavra arrependimento no seu devido contexto, você observa que é muito mais do que apenas ter uma visão boa e positiva da vida. I want us now to look at contorting the covenant. Vamos agora dar uma olhada sobre o que significa deformar a aliança, deformando a aliança. The prosperity preachers like to take Old Testament covenants, especially the Abrahamic covenant, Os pregadores da prosperidade gostam de pegar as alianças do Antigo Testamento, em especial a abraâmica, and they make a blanket application for us today. e eles dão um salto e mostram que essas promessas estão disponíveis para nós hoje. And they say because Abraham was wealthy, then we should be wealthy. E eles dizem assim, porque Abraão era rico, você também tem que ser rico. And we have a better covenant than Abraham did. E eu quero dizer que nós temos uma aliança muito maior que a que Abraão teve. So we should all be rich too. Então todos nós deveríamos ser ricos também. Watch these clips from one from Gloria Copeland, one from Mike Murdoch. Então assistam esses vídeos, um de Gloria Copeland e outro de Mike Murdoch, eles vão explicar essa doutrina falsa. If you want on God's master plan, you're going to have to give Him some master time and some cooperation. It's a good plan. It's a health plan. It's a prosperity plan. It's all the good things. God told Israel, if you'll do these things, you'll be blessed. You'll have a surplus of prosperity. You'll be delivered from sickness and disease. You'll live long. It's God's will for us to live long and live strong. And this from Mike Murdoch. E esse do Mike Murdoch também. How serious is God about being believed? In Deuteronomy 28, he says, if you'll believe me, I'll give you anything you ask for. I'll bless your houses. I'll bless your lands. So they take Old Testament promises and they make a blanket application for us today. Então eles pegam as promessas do Antigo Testamento e colocam elas como sendo disponíveis a nós hoje. Let's look at what Paul says in Galatians chapter 3. Mas vamos ver o que Paulo fala para nós em Gálatas capítulo 3. Paul says, Galatians 3:14, in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 14, a fim de que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos estrangeiros. Well, aren't we Gentiles? Então, nós não somos estrangeiros, nós todos? Yes, we are. Sim, nós somos. So should we have the blessing of Abraham? Então, nós deveríamos ter a bênção de Abraão. Yes, Sim, claro que deveríamos. in a sense, Em um certo sentido, but not in a material financial sense. mas não no sentido material. There's two big problems with how the prosperity preachers interpret this passage. Existem dois grandes problemas como os teólogos da prosperidade encaram esse verso. Number one, they ignore the second half of the verse. Primeiro, eles ignoram a segunda parte do verso. The second half of the verse says this, A parte B do verso diz o seguinte: so that we would receive the promise of the Spirit through faith. para que possamos receber a promessa do Espírito Santo mediante a fé. So it's very clear here that what is in view is not material blessings, it's spiritual blessings. Então está muito claro aqui que o foco não são promessas materiais, mas promessas espirituais. The second problem with this verse is this. Mas o segundo problema com esse verso é o seguinte: The Abrahamic covenant was unconditional. que a aliança com Abraão foi incondicional. In other words, it was not contingent upon faith. Em outras palavras, ela não dependia da sua fé. When God made the covenant with Abraham, Abraham was asleep. Quando Deus fez
uma aliança com Abraão. Abraão era de um povo pagão. He didn't even know what was going on. Ele nem sabia o que estava acontecendo. God just did it. E Deus apenas o tomou para si. The prosperity preachers teach that we can have money and healing as long as we have enough faith. Mas os pregadores da prosperidade dizem que a gente pode ter saúde e bem-estar, prosperidade, se nós tivermos fé suficiente. And so you see, it's not even the same paradigm. Então você pode perceber que não é nem a mesma coisa, não é nem o mesmo paralelo. Okay. Trying to think. I don't know that we have enough to. Well, okay, we'll get into. All right. Watch this video clip from Benny Hinn and Miles Monroe. Assistam esse vídeo de Benny Hinn e Miles Monroe. The only creature that God gave authority in the earth legally to is a spirit in a dirt body. That means any spirit without a body is illegal on planet Earth. But here's the bigger statement. Even God himself is illegal on earth. Why? Because he is a spirit. And the law he set up by his own mouth was that only spirits with bodies can function on earth legally. That's why God could not interfere when Adam and Eve was, kind of deliberating on the fruit environment there in the book of Genesis. I mean, it bothered me. I'm sure it bothered you for years as a pastor. If God is so mighty, powerful, awesome, omnipotent, omniscient, why couldn't this mighty God who made 500 million planets and galaxies could not stop a skinny little woman from picking the fruit to destroy his whole program? I mean, come on, God, aren't you powerful? You can intervene, you can destroy the works of the devil, prevent the woman, and save humanity. But he couldn't. Not that he didn't, he couldn't. God can only do what we permit him to do. Deus só pode fazer aquilo que nós permitimos ele fazer. Dear friends, I would submit to you that God can do whatever he wants to do. E irmãos, eu afirmo a vocês que Deus pode fazer o que quer que ele queira fazer. And he is not losing a great deal of sleep over whether or not he has our permission to do it. E ele não está buscando a nossa permissão se ele quiser fazer ou não. They actually teach that God can do nothing on earth unless he gets our permission. Mas eles ensinam que Deus não pode fazer nada na terra a não ser que nós lhe demos permissão. And do they consistently teach this? E eles consistentemente ensinam isso? Yes, they do. Sim, eles ensinam. This is a Instagram from Creflo Dollar Esse é o Instagram do Creflo Dollar from January of 2016. de janeiro de 2016. Creflo Dollar says, God needs your consent and cooperation to bring forth manifestation in the earth. Ele afirma que, em seu tweet, que Deus precisa de seu consentimento e cooperação para gerar manifestação na terra. He says that God needs us. Ele diz que Deus precisa de nós, God must have our permission. que Deus deve ter a nossa permissão. That is a false God. A false God? Deus falso. And a false gospel. Isso é um Deus falso e um falso evangelho. Psalm 115, verse 3. Salmo 115, verso 3. Our God is in the heavens, he does whatever he pleases. Diz que nosso Deus está nos céus e ele faz tudo o que lhe agrada. But you know, one time I showed a prosperity person this verse. Mas uma vez eu mostrei para uma pessoa do movimento da prosperidade esse verso. And he said, oh, but that just means that God can do whatever he wants to do in heaven, but not on earth. Aí ela me disse assim, mas esse verso quer dizer que Deus pode fazer o que ele quer no céu, mas não na terra. If he wants to do something on earth, he must have our permission. E se ele quiser fazer alguma coisa na terra, ele precisa da nossa permissão. Psalm 135, verse 6. Aí eu mostrei Salmo 135, verso 6. Whatever the Lord pleases, he does in heaven and in earth. Tudo que o Senhor quiser, ele faz, nos céus e na terra. In the seas and in all of the deeps. Nos mares e em todos os abismos. Oops. Opa, Friends, God can do whatever he wants to do. irmãos, Deus pode fazer o que quer que ele queira fazer. And is not losing a great deal of anthropomorphic sleep over whether or not he has our permission to do it. E ele não vai ficar perdendo o sono dele
se nós não lhe dermos permissão para fazer. And I take no joy in what I'm about to say, E eu não fico contente com o que eu estou prestes a dizer agora. but Miles Monroe, the gentleman we just saw in that video clip, Mas Miles Monroe, o homem que a gente acabou de assistir aqui, 2 years ago, he and his wife were killed when their private jet went down. 2 anos atrás, mais ou menos, ele e sua esposa morreram em um desastre aéreo com seu jato particular. And 6 other people on the plane. E 6 outras pessoas que também estavam a bordo do avião. I don't think God needed Miles Monroe's permission to bring that plane down. E eu não acho que Deus precisava da autorização do Miles Monroe para colocar aquele avião para baixo, para derrubar aquele avião. And Miles Monroe now knows the truth. E agora Miles Monroe sabe muito bem a verdade. All right, dear friends, we will take we'll dismiss now for lunch, Bom, queridos, agora eu vou me despedir de vocês para o almoço. and invite you to come back tonight at 7:30, E eu quero convidar a todos para voltarem hoje às 7h30. and we will conclude dangerous doctrines. Nós vamos concluir essa sessão de doutrinas perigosas.